Nós vamos só relembrar aqui para vocês uma coisa interessante, que é a parte do comportamento ondulatório da matéria, tá certo? Vocês lembrem-se bem que no tempo de Newton, ele achava que a luz era formada por partículas. A luz era exatamente partículas e ele usava como exemplo o próprio eclipse, né? O Sol, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, quando a Lua fica no meio do Sol e da Terra, a luz solar bate na Lua e a sombra da Lua aparece na Terra. E quem está na Terra está recebendo aquela sombra da Lua, que era para estar recebendo o Sol durante o dia, está recebendo aquela sombra da Lua, chama isso de eclipse, eclipse solar. É quando a Lua entra no meio do Sol e não deixa a luz chegar na Terra. Ora, Newton entendia que se a luz fosse uma onda, ela contornava a Lua e continuava iluminando a Terra normal. Como um som que a gente fala aqui, ele contorna o obstáculo e você escuta do outro lado. Como a luz não conseguia contornar esse obstáculo, Newton entendia que a luz era formada por partículas que batiam e ficavam ali na Lua, tá certo? Então, de tal forma que era esse entendimento. Depois, muito tempo, os cientistas conseguiram pegar a luz e fazer com que a luz sofresse difração. E a difração, que é a capacidade de contornar certos obstáculos, ela é uma característica ondulatória, tá certo? Do jeito que o choque, né, a própria reflexão, bate e volta, né, que tem caráter de partícula, tem caráter de onda, né? Outros como o choque instantâneo, outros como contornar difração, interferência, era caráter só ondulatório. Então, todos que sofresse difração seria considerado onda. Ora, se conseguiram obter a difração da luz num laboratório, então a luz passou a ser uma onda. Então, cai aquela teoria de Newton que a luz era formada por partículas e ela passa a ser agora uma onda, porque ela sofreu difração. E difração, interferência são características de ondas, né? De aspecto ondulatório, tá? Aí você diz, Luiz Carlos, por que a luz lá do meu quarto não sofre difração e não contorna os obstáculos, não ilumina a minha casa toda? Porque o raidinho do meu quarto, quando eu aumento muito, todo mundo escuta na cozinha, na sala e manda eu baixar. Eu sei que o som é uma onda. Como é que você está dizendo que a luz está sendo uma onda e ela não contorna os obstáculos na minha casa? Acontece que para haver a difração é necessário que a fenda, o obstáculo que ela vai passar, a luz vai passar na porta, a porta é muito maior do que o comprimento da luz. Então é importante que o comprimento da onda seja próximo da fenda para que ocorra a difração. Por isso que só conseguiram fazer a difração da luz no laboratório. Mas se conseguiram, então a luz deixou de ser corpuscular, deixou de ser partícula e a luz passou a ser uma onda, tá? Aí lá na frente veio Einstein e explicou o efeito fotoelétrico, que a luz, né, as ondas eletromagnéticas, batia nos elétrons de um metal e arrancava esses elétrons. Ora, se a luz batia e arrancava instantaneamente, a luz então não estava se comportando como onda, a luz estava se comportando como partícula para ocorrer a colisão, o que caracteriza uma partícula, e expulsava instantaneamente. Então Einstein disse que no efeito fotoelétrico a luz se comporta, a radiação, a luz se comporta como uma partícula. Então surgiu aí a dualidade da luz. A luz não é onda nem é partícula, ela é especial, né? Ela é dual. Em alguns fenômenos a luz se comporta como partículas, como no efeito fotoelétrico, e outros fenômenos como difração, interferência, ela se comporta como onda, tá? É importante você lembrar isso, que no efeito fotoelétrico, a radiação, a onda eletromagnética, a luz está se comportando como uma partícula e que na difração e na interferência caracteriza que ela está ali se comportando como uma onda, ok? Aí tudo bem. Só que mais na frente, Einstein foi em 1900 e pouco, aí mais na frente veio Louis de Broglie e disse o seguinte: ora, se a luz, que é uma onda, se comporta como partícula, uma partícula também pode se comportar como onda. Então, pela intuição de Broglie, ele propôs que a matéria também podia sofrer difração. Aí você diz, espera aí,
Quer dizer que uma bolinha de ping-pong pode ser difratada, um elétron pode ser difratado. Então, por intuição, de Broglie colocou isso. E mais na frente conseguiram, atualmente, fazer com que o elétron, que era considerado uma partícula, sofresse difração. Então, se o elétron sofreu difração, a prova são os microscópios eletrônicos, né, que usa elétron, tá certo? Então, os elétrons sofrem difração ali, então a matéria passou a ser considerada também como onda, ou seja, cada matéria está associada a uma onda. Então, uma bola de ping-pong, uma pessoa também pode se comportar como uma onda? Pode. Lógico que o comprimento de onda de uma bola de ping-pong a uma certa velocidade, nós vamos ter a oportunidade aqui de calcular, de fazer aqui para vocês, tá certo? Exercício para vocês, né? E quando você calcula o comprimento de onda de uma bolinha, você vai ver que é muito pequeno, 10 a menos 30, tá? Então é 0,000003001. Então, como é muito pequeno, você tem que ter uma fenda bem pequena também para que ocorra difração. Então, por isso que a gente não vê aí os corpos, a gente, numa certa velocidade, se movendo, uma bolinha de ping-pong, uma certa velocidade, sofrendo difração, se comportando como uma onda. A gente não percebe isso devido a esse comprimento de onda que é associado a gente. Mas o elétron, que era até então considerado uma partícula, já foi feito em laboratório de difração e hoje utiliza instrumentos com a partícula elétron se comportando como onda, como disse Louis de Broglie, sem experimento, mas pela intuição ele entendia. Se a luz, que é uma onda, pode arrancar o elétron e se comportar como uma matéria, a matéria também pode se comportar como onda. E ele estava certo e conseguiram isso com a matéria, tá certo? Então essa parte da matéria, o comportamento ondulatório da matéria é muito importante no vestibular. As equaçõezinhas é bem fácil, é sempre dado no vestibular. O vestibular daqui ele sempre dá a equação e ele quer que o aluno desenvolva o raciocínio ou entenda para que serve aquela equação. Então isso já facilita, porque você não vai ter que memorizar a fórmula. E aquele que não viu, deixou de estudar esse assunto por um ou outro motivo, nós vamos revisar isso aqui, né, para você ficar atento e não perder esse tipo de questão, que é muito importante, essa questão do comportamento ondulatório da matéria. Nós vamos fazer bastante exercício aqui para vocês entenderem esse assunto em definitivo. Agora, o que você tem que gravar é que a luz ela é dual, ora se comporta como onda, ora se comporta como matéria, e a matéria em si, ela também se comporta como onda, tá certo? E nós vamos ter a oportunidade de fazer vários exercícios aqui para vocês sobre esse assunto, tá certo? Então vocês acessem o blog, assistam as aulas passadas, assistam as aulas do ano anterior, tá? Pode assistir também agora pela internet, além da TV a cabo, essas aulas estão sendo transmitidas ao vivo pela internet, tá? minharadiotv.com, então avisa aos colegas outros que não tem aí TV a cabo, que pode assistir também pela internet e também pode assistir no nosso blog as aulas passadas. Existem mais de 300 aulas, ok?